Bom dia! Bom dia, minhas crianças queridas! Como vão vocês? Tudo bem? Oh, quero mandar um abraço para todas as minhas crianças que estão me assistindo nesse momento, não é? Lá em Uberlândia, lá em Altinópolis, lá em Jardinópolis, esses lugares que eu passei agora, que revi algumas crianças. Oh, Deus abençoe cada um de vocês. Graças a Deus, estamos de volta, não é? Vamos continuar agora com a nossa aulinha, com a nossa lição. Hoje nós vamos ter mais uma lição, né? Da nossa série Mais Alvo que a Neve. Mas antes de tudo, vamos cantar e vamos orar, tá bom, crianças? Como é bom estar de volta. Como é tão bom. Graças a Deus por tudo que o Senhor nos ajudou, né? Vamos então cantar nossa musiquinha de Bom Dia com Alegria? Bom dia com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. E agora nós vamos orar, tá bom? Vamos falar com Deus. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais um dia, mais uma semana começando, ó Pai, pela vida dos nossos pequeninos. Graças te damos, ó Deus, por cada criança que está alcançando, ó Pai, a tua palavra, que está aprendendo do Senhor. Ó Pai, continue a abençoar, continue a ajudar cada criança que está precisando do Senhor. Fortalece cada um em ti, ó Pai. Abençoa a nossa aulinha hoje. Nos dê um bom tempo com as crianças, ó Deus. Nós agradecemos tudo, ó Pai. Adoramos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa a nossa aula que vamos começar agora. Oramos tudo com gratidão, no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus, né? Vamos cantar nossa música de adoração ao Senhor, que vocês já aprenderam, não é? E está aqui. Jesus me ama tanto, tanto, tanto. Como é tão bom saber que Jesus nos ama, não é, crianças? Sim, Ele nos ama tanto, que deu sua vida só para nos salvar. Vamos cantar? Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Como é tão bom, como é tão bom, não é, crianças, poder amar o nosso Salvador, o nosso Jesus, que nos amou primeiro e deu sua vida só para nos salvar. Ah, como é bom. Hoje nós vamos cantar mais uma musiquinha, né? Que nós também já temos cantado essa música, que fala de quando eu criei em Cristo, não é? Deus mudou a minha vida. Então vamos cantar essa música. Vamos juntos? Cante comigo. Quando eu criei em Cristo, Deus mudou a minha vida, perdoou-me tudo e me fez de novo. Cristo em mim habita, sou agora filho de Deus. Tenho vida eterna, sigo para o céu. Tenho vida eterna, sigo para o céu. Deus me fez de novo, pois o Espírito de graça batizou-me em Cristo. Fui unido a Ele, eu morri com Cristo e com Ele ressuscitei. Minha vida é Cristo vivo em seu poder. Minha vida é Cristo vivo em seu poder.
Graças a Deus, né, crianças? Hoje nós temos um novo pedacinho, né? O nosso pedacinho de hoje está no Novo Testamento, na segunda parte da Bíblia. O nosso versículo passado também era no Novo Testamento, não é? João 15:26, que Jesus falou: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A ordem do Senhor Jesus: devemos amar, sempre amar, amar e aprender a perdoar. E hoje o nosso pedacinho também está na segunda parte da Bíblia, no Novo Testamento. Vocês já aprenderam, já sabem que a Bíblia está dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte é o Novo Testamento, não é? Foi escrito quando Jesus estava aqui, depois que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Bom, crianças? Então, nosso pedacinho de hoje está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Eu vou ler para vocês, tá bom? Escute o que diz. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sabemos que o nosso pedacinho aqui é bastante comprido, bem grande, mas nós vamos aprender só alguma parte aqui do nosso pedacinho. Mas, crianças, olha o que a palavra de Deus diz. Nós devemos ser o quê? Uns para com os outros? Benignos. E o que quer dizer benigno? É você fazer o bem. É você se preocupar em fazer o bem com alguém que está precisando, não é? Mesmo que aquele alguém não goste de você, mesmo que ele fale mal, que não goste de você, mas você precisa fazer o bem. É isso que a palavra de Deus diz. Devemos ser benignos, quer dizer fazer o bem. E perdoar uns aos outros. Ser misericordiosos. O que é ser misericordioso? É ter compaixão, é não ficar levando tudo, né? Pro coração, ficando com raiva, desejando mal, ficando de mal. Não, Deus não quer que nós façamos essas coisas, crianças. Deus quer que nós sejamos benignos, bondosos, compassivos, misericordiosos, aprendendo a perdoar. Quando alguém nos ofender, vamos aprender a perdoar, porque foi isso que Jesus fez. Ele perdoou a qualquer um, né? Quando ele deu sua vida lá na cruz, foi para perdoar a qualquer um. O mais vil pecador, Jesus está pronto para perdoar. Só depende da pessoa se arrepender e pedir perdão. E nós devemos também fazer o mesmo, não é? Sempre que alguém vier para nos pedir perdão, vamos perdoar. Nunca vamos guardar aquela mágoa no coração. Então, queridos, vamos falar nosso pedacinho e durante a semana você pode estar aprendendo, não é? Tome um tempinho, né? Eu sei que você estuda, que você quer brincar, mas tome um tempinho para estudar um pouquinho a palavra de Deus, guardando no coração a palavra do Senhor, que é bom, para não pecar contra Deus. Então, ó, Efésios, capítulo 4, versículo 32. Olha o que diz. Antes, sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros. Então, a gente tirou aquela palavrinha misericordiosos, né? Para ficar mais fácil para você, principalmente para os pequeninos, mas sabemos que está lá na Bíblia. Por isso que tem 3 pontinhos aqui, porque o versículo não termina aqui para vir outra, né? Para dizer perdoando-vos uns aos outros. Tem uma palavrinha a mais, só que nós não vamos falar, certo, crianças? Então vamos falar mais uma vez? Mais uma vez. E é sua tarefinha para você aprender, tá bom? Durante a semana. Vamos lá, fala comigo. Efésios 4, 32, que diz o quê? Antes, sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros. Efésios 4, 32. Tá bom, crianças? Então, vamos aprender durante a semana, tá bom? Então, hoje, nós vamos continuar com a nossa lição de Anete. Ah, crianças, hoje nós vamos ver, não é? O que mais aconteceu na vida de Anete e Luiz. Lembram, crianças, do cavalinho de Luiz? Oh, ele fez com tanto amor, ele se esforçou tanto para fazer aquele cavalinho, aquela escultura bem feita de madeira e ganhar o prêmio. Mas o que foi que aconteceu? Anete, na sua vingança, não querendo perdoar Luiz pelo acidente que teve com Daniel, ela muito irada, né?
quando percebeu que o cavalinho era de Luiz e que ninguém estava por ali, ela foi lá e derrubou, né? Jogou no chão o cavalinho, que era a sua tarefa, o seu trabalho, que ele tinha que levar para a sua escola, onde ele era o lanterninha, lembra? E então, o que aconteceu? O cavalinho saiu rolando, né? Nas escadas, se quebrou todinho e não tinha mais tempo para Luiz fazer outro. Oh, que tristeza, crianças. Agora já tinha passado o inverno e quando a primavera chegou novamente, né? Luiz ainda continuava com muita raiva de Anete e Anete com muita raiva de Luiz. Ninguém sabe, nenhum dos dois sabiam dizer quem era mais infeliz. Se Anete, que estava guardando aquele segredo, né? Que foi ela quem quebrou o cavalinho e fez com que Luiz não ganhasse o prêmio. E Luiz também, que estava com tanto ódio de Anete, porque ele tinha certeza que foi ela quem quebrou o seu cavalinho, mas ele não tinha provas, né? Então eles continuavam assim, mais uma vez continuaram muito irados um com o outro, muito zangados, o que a Bíblia diz, né? Que não é bom. A Bíblia diz que quando nós guardamos no coração, né? Pecado, então Deus fica muito triste, porque o pecado nos separa de Deus. O salário do pecado é a morte. O pecado nos separa de Deus, o pecado traz tristeza no coração. E a Bíblia já nos ensina que tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. A mentira, a desobediência, não somente os grandes pecados, não é? Mas aquele pequeno pecadinho, até um pensamento sujo, Deus, ele sabe, porque o nosso Deus, ele sabe tudo. Ele é onisciente, conhece tudo. Então, nós devemos, crianças, sempre estar prontos para ficar com o coração limpo, não deixar o pecado entrar na nossa vida. Assim como Anete e Luiz, né? Que estavam mais e mais infelizes, tanto um como o outro. O tempo passando e eles guardando no coração toda aquela mágoa, todo aquele ódio. E agora Luiz, tão triste, não é? Ele estava, porque depois que todo mundo ficou sabendo o que foi que Luiz fez, por causa do prêmio que ele não ganhou, e guardando a raiva de Anete, ele foi se vingar em Daniel. E ali, para pegar o gatinho de Daniel, maltratar o gato de Daniel, Daniel, quando viu aquilo, não aguentou e terminou que Daniel foi acidentado, ficou aleijado. Ninguém queria contar mais com Luiz, crianças. Todo mundo queria se afastar de Luiz. E agora ele ficava tão sozinho. Mas como ele desenhava tão bem, ele sempre gostava de subir, ó, nas montanhas. Ele ia bem longe, né? Nas montanhas ele começava a esculpir. Ele fazia tantas coisas, né? De madeira ali esculpindo. E aquele dia, Luiz, ele foi tão longe, sem sentir. Ele estava tão longe, crianças esculpindo, quando de repente ele ouviu uma voz agradável, que estava bem junto dele, dizendo: Ah, meu rapaz, você esculpe muito bem. Como você faz bonita essas esculturas, estão bonitas. Luiz ficou assim com muito medo. Quando ele ouviu aquela voz, ele pensou: será que eu vim tão longe assim? Dizem que aqui na montanha tem um velho que é esquisito e vive aqui na montanha. Será que é ele? Oh, ele estava cheio de medo. Mas sabe, crianças, ele ficou embora com medo, mas ele foi, ó, virando o rosto, bem devagar, virando o rosto. E quando ele virou o rosto, que ele viu um sorriso no rosto daquele velho, os olhos brilhantes, todo o medo de Luiz foi embora. Ele não teve mais medo e ele começou a conversar. Começou a contar que ele gostava de esculpir. O velho falou que gostava também. E naquele momento o velho convidou Luiz para ir à sua casa. Venha com a minha casa, meu rapaz, venha ver tudo que também eu tenho feito. E Luiz não hesitou. Luiz foi com aquele senhor. Quando chegaram ali, oh, aquele velho mostrou para Luiz tudo que ele tinha naquela casa. Era uma pequena choupana, mas sabe, Luiz viu esculpida ali algumas cabras, alguma vaca também, tinha também algumas galinhas e tinha também um gato. Ah, Luiz ficou olhando, crianças. Aquele homem não
tinha nenhuma companhia. Tudo que ele tinha era aquela cabra, algumas galinhas e um gato. Mas logo Luiz começou a passear com o velho dentro da casa e ele foi vendo toda a escultura que ele fazia, sabe? Tinha escultura de pássaros, tinha escultura de animais, também tinha escultura de pessoas, de crianças, homens e mulheres, anões. E olha, Luiz ficou encantado. Era tudo tão bonito mesmo. E ele falou: "Oh, o senhor esculpe tão bem, tão bonito sua escultura." Naquele momento, Luiz bateu o olho também numa escultura que era diferente. Sabe o que era? Uma caixa, crianças, uma caixa cheia de flores, as flores dos Alpes. Oh, quando o Luiz viu aquela caixa com aquelas flores dos Alpes, ele pensou: oh, foi justamente por causa das flores que eu queria me vingar de Anete, e que foi por causa de mim que Daniel sofreu aquele acidente, está aleijado." E ele ficou tão triste, lembrando do acontecimento. E porque ele estava tão triste, o velho não sabia. E chegou bem pertinho dele e falou: "Oh, meu rapaz, não fique triste assim. Olha, você também pode um dia esculpir muito mais coisas bem bonitas. Você pode esculpir algo para dar a um amigo." E Luiz ficou muito triste naquela hora, todo carrancudo, e falou para o velho: "Eu não tenho amigo, eu não tenho nenhum amigo." E o velho disse: "Mas então você é igual a mim? Eu também não tenho amigo. Mas existe uma diferença entre mim e você." E Luiz, ali tão cheio de dúvida, perguntou: "Qual é a diferença? Qual é a diferença, senhor?" E o velho disse: "Sabe, eu não tenho ninguém. Eu não tenho nenhum amigo. Eu sou sozinho, vivo aqui na montanha. Mas uma coisa, meu rapaz, eu não sou infeliz. E você parece muito infeliz. Você é muito jovem, meu jovem, para estar tão infeliz. O que foi que aconteceu com você? Você não quer me contar os seus problemas? Porque eu sou um velho, vivo aqui na montanha sozinho, mas eu não sou infeliz. Sabe, eu fui infeliz até um dia. Um dia eu descobri que Jesus, ele morreu por mim. Ele derramou o seu sangue naquela cruz e que ele não ficou morto, ele ressuscitou para me salvar." Oh, quando eu entendi essa verdade, meu rapaz, eu convidei Jesus para vir morar no meu coração e Jesus perdoou todo o meu pecado. Ele limpou a sujeira do meu coração e deixou o meu coração mais alvo do que essa neve. E desde lá para cá eu sou muito feliz. Eu fico sozinho aqui na montanha, mas muito feliz. Isso que você precisa, jovem, você precisa. Se ainda não fez, você precisa também reconhecer que Jesus, ele pode limpar seu coração. Ele pode deixar seu coração mais alvo do que a neve. E então Luiz ficou assim olhando para aquele velho. E naquele momento o velho falou: "Olha, você não quer me contar o seu problema? Eu estou te perguntando novamente, conte-me seu problema. Eu vou contar o meu problema para você e você pode confiar em mim e contar o seu para mim. E nós vamos guardar o segredo." E Luiz falou: "Tá certo." E aquele velho começou. Ele disse: "Sabe, rapaz, um dia eu fui um menino. Eu era um menino muito mimado. Cresci com muito mimo. Estudei, mas era muito mimado. Quando eu cresci, mesmo mimado, eu conheci uma moça tão bonita. Eu me casei com essa moça. Eu consegui um emprego bom num banco, apesar de não ter muito estudo, mas consegui esse emprego bom num banco. E casei-me com esta moça. Éramos tão felizes. Tivemos 2 filhos lindos e éramos felizes por um tempo. Mas sabe, meu rapaz, depois de algum tempo, eu queria muito dinheiro, eu queria mais dinheiro. Eu comecei a jogar e a beber. Então minha vida ficou infeliz, porque eu bebia muito, eu jogava muito, eu gastava todo o meu dinheiro. Minha esposa
me dava tanto conselho para mim não continuar bebendo, não continuar jogando, mas eu não ouvia o conselho dela. Eu continuava bebendo e jogando. E assim ela trabalhava, mas o que ela ganhava não dava para o sustento de todos da família. Então eu resolvi roubar. E ele falou, um dia eu fui roubar um banco. Crianças, nós já sabemos, não é? Que roubar é pecado. Esse homem foi roubar um banco. Mas talvez você aí está pensando de roubar alguma coisinha pequenininha, até em casa. Roubar um bombom sem ninguém ver. Alguma coisinha. Mas não tem uma coisinha ou uma coisa grande. Qualquer pessoa que pega aquilo que não é seu é roubo. E roubar é pecado. E Deus fica muito triste. Deus ficou muito triste com aquele homem, porque ele roubou o banco. E sabe, crianças, o que aconteceu? Ele foi preso, ele foi pego e ele foi para a prisão. Sua esposa largou ele e não quis mais saber dele. Ela ficou muito triste e infeliz. Agora ela tinha 2 filhos pequenos, né, para criar, e ele estava, né, preso, não podia fazer nada. O tempo passou e sabe o que aconteceu? Sua esposa ficou tão doente, certamente, não é? Trabalho, a tristeza, a decepção por causa do seu casamento, ela acabou morrendo. E crianças, depois que sua esposa morreu, os seus filhos foram morar com seus avós, os avós maternos. E ele estava preso, né? Não sabia de nada. Mas depois que ele saiu da prisão, ele descobriu que sua esposa tinha falecido. Sabe o que ele fez? Ele foi lá no túmulo, tá vendo? Ele foi lá no túmulo da sua esposa e lá ele reconheceu que ela tinha razão, que ela falava a verdade. Ele ficou muito triste e arrependido. E ali naquele cemitério, aquele velho, que era um homem ainda jovem, ele ajoelhou, ele confessou todo o seu pecado e ele pediu perdão a Deus, entregou sua vida ao Senhor. Mas só, crianças, que ele ficou pensando, não vou procurar meus filhos. Ele ficou logo sabendo que seus filhos agora já estavam rapazes, estudaram. Um era um médico, o outro era um homem de negócio. Ele ficou pensando, não, eu não quero que meus filhos fiquem envergonhados. Eu quero que meus filhos pensem que eu estou morto. Eu vou fazer como se eu estivesse morto. Nunca quero que eles saibam que eu estou aqui na montanha. Ele resolveu, né, ir lá para a montanha e se fazer de morto, como se nunca mais os seus filhos iam vê-lo. E então, crianças, ele ficava lá na montanha e cada dia que, quando precisava, não descia sempre, mas sempre que precisava, ele descia a montanha e tinha um homem lá na vila que sabia o seu segredo, sabia que ele era o pai daqueles rapazes, né? E ele vendia as suas esculturas para aquele rapaz, deixava lá, né? E aquele rapaz pagava para ele e ele tinha algum dinheirinho para se alimentar. E não queria jamais que os filhos soubessem que ele era o seu pai. Mas, crianças, o tempo foi passando. E um deles, né, o médico, ali, o outro, né, era um homem de negócio. Ele ficava sempre lembrando do tempo, né, que ele estava com a sua esposa, que eram tão felizes, que tinham os dois tão pequeninos, mas agora eles cresceram, não é? Oh, eles cresceram, eles estudaram, eles se formaram e eles não podiam nunca saber que ele era um homem que bebeu, que jogou, que gastou todo o seu dinheiro e que, por causa de tudo isso, acabou com a morte, né, da sua esposa e os filhos ficaram órfãos. Mas ele sempre pensava orgulhoso naquele que era médico, naquele que era um empresário. Ah, como ele pensava, mas não podia se revelar. Só sabia que um era um homem de negócio, um empresário muito bem, e o outro era um médico cirurgião que já tinha feito muitos aleijados andarem. Quando ele contou tudo isso para Luiz, que ele falou no médico que já até tinha ajudado o aleijado a andar, Luiz pensou logo. Ele ficou triste assim naquele momento. Novamente ele se entristeceu, pensou em Daniel e pensou também, se eu pudesse encontrar esse médico e fazer alguma coisa para que Daniel ficasse
curado, né, pudesse voltar a andar. Ele queria tanto, porque agora Luiz estava entendendo tudo que o médico falou. Mas ele ainda pensando muito, crianças pensando muito, ele resolveu ir embora. Quando ele ficou tão triste ali, novamente, e resolveu ir embora, o velho falou para ele: Ó Luiz, eu confiei em você, eu contei todo o meu segredo para você, e você agora não quer me contar o seu segredo? Conte-me seu segredo. E Luiz certamente, né, contou o seu segredo também. E ali o médico, o Luiz, prometeu ao velho: nunca vou contar seu segredo, nunca vou contar. E o velho disse: eu creio que você não vai contar, eu confio. E eu também não vou contar o seu. Mas ali Luiz estava tão triste e disse: eu vou ter que ir embora. Ele foi saindo ali muito triste. E o velho disse, se aproximou dele e falou: Luiz, se você confiou em mim para contar o seu segredo, eu confiei em você para contar o meu, você não pode confiar em Jesus, que pode perdoar todo o seu pecado? E ele tocou ali, né, o coração, o ombro de Luiz com muito amor. E naquele momento, Luiz sentiu mesmo, crianças, um desejo tão grande de ser uma nova vida, de entregar sua vida a Jesus. Ele olhou para o médico e disse: eu quero, Senhor, entregar minha vida ao Senhor. Eu quero que Jesus limpe meu coração e deixe meu coração mais alvo que a neve. Eu quero sim. E ali, na salinha daquela choupana, Luiz ajoelhou e ele convidou Jesus para vir morar no seu coração. Oh, como foi bom. Sabe, crianças, quando Luiz contou ao Senhor todo o seu pecado e pediu perdão, reconhecendo que Jesus é o único que podia salvar sua alma, transformar sua vida, quando ele levantou ali, ele sentiu que o seu coraçãozinho estava tão alvo, mais alvo do que a neve. E ele se alegrou e ele disse: obrigado, Senhor, obrigado por ter me falado tanta coisa bonita sobre Jesus, o meu Salvador. Eu agora não quero mais ter ódio de Anete. Eu agora não quero mais ter ódio de nenhuma pessoa. Eu quero amar a todos, até meu inimigo. E eu quero fazer tudo para mostrar a Anete que eu a perdoei, que eu não tenho mais ódio dela. Eu quero fazer tudo para fazer Daniel voltar a andar um dia. Crianças, Luiz estava todo contente, né? Agora ele tinha Jesus no seu coração. Jesus lavou toda a sujeirinha do coração. E Jesus agora limpou o coração de Luiz. Estava mais alto do que a neve. E ele tinha novos planos. Será o que Luiz vai fazer, hein? Para conseguir conquistar a Nete. Nós vamos ver nossa última aula a semana que vem, tá bom, crianças? Então, estude nosso pedacinho da Bíblia, Efésios 4:32, né? E pense bem em Anete, pense bem em Luiz, pense bem em tudo que aconteceu entre eles e o que Luiz agora fez, né? Entregou sua vida ao Senhor Jesus. E a semana que vem é a nossa última aulinha, tá bom? Então, desejo para você boa semana. Muitas bênçãos do Senhor. Fica firme, aprende a perdoar. Se tiver algum problema lá na escola, lá em casa, na vizinhança, com alguém, lembre-se de Luiz e Anete e perdoe. Perdoe aquele que te fez o mal, tá bom, crianças? E tenha uma boa semana. Vamos orar para terminar nossa aulinha. Nosso Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa aula de hoje, nos ensinando a perdoar. Ó Senhor, que também em nosso coração não haja lugar para mágoa, para tristeza, para ódio. Tira tudo isso de nossos corações, ó Pai. Abençoe as nossas crianças, que elas possam seguir crescendo no Senhor, aprendendo, ó Deus, a amar um ao outro, tirar todo pecado, toda dúvida, tudo aquilo que não te agrada, ó Pai. Abençoe os nossos pequeninos, abençoe os professores das crianças, ó Pai, onde quer que estejam, e cuida de nós, ó Pai, nos dá uma boa semana. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu, pela nossa viagem tão boa. Abençoa nossas crianças lá em Altinópolis, abençoa nossas crianças de Jardinópolis, ó Pai, nossas crianças lá
Ribeirão Preto também, de Orlândia. Ó Deus, abençoa mesmo, ó Pai, todas as nossas crianças do nosso Brasil. Cuida de cada uma delas, ó Pai. Toma conta dos nossos pequeninos, Senhor. Abençoa também as criancinhas lá do Campo Belo. Ó Pai, irmã Ana, trabalhando naquela creche. Cuida da tua serva, Senhor. E abençoa mesmo, ó Pai, todos aqueles professores envolvidos no Ministério com Crianças. Nos dê uma boa semana, nos guarde do mal. Oramos tudo com gratidão. No nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? Graças a Deus, né? Beijo para todos os nossos queridos, tá bom? Muito, muito, muito abençoados vocês são, crianças. Deus fique com vocês, tá certo? Vamos terminar? Vamos cantar para terminar. Até logo pra você, a nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Tchau, meus amores. Até a semana que vem.